O meu destaque, eu ia falar sobre isso, eu não escrevi não, mas queria comentar de um modo geral. A gente não precisa, A gente né? não precisa. Então, é porque eu acho que a imprensa sentiu o crescimento do Jair Bolsonaro depois de que a própria esquerda praticamente reconheceu que o Lula não será um candidato viável em 2018, já está procurando alternativas, pelo menos nos bastidores, depois eles fingem que não, e depois que a candidatura do Dória ficou um pouco desgastada em função dessa queda de 10 pontos percentuais na pesquisa do Datafolha e da aproximação dele com Michel Temer. Então, acho que a imprensa agora voltou às baterias contra o Jair Bolsonaro. Inclusive, o Aguinaldo Silva, olha só, a gente fala muito da classe artística, critica, mas o autor de novelas escreveu no Twitter ontem. Uma revista chamou Bolsonaro de asqueroso. Aprendam a lição, queridos. O adjetivo é a fronteira que separa o bom do mau jornalismo. Isso, de um modo geral, tem acontecido bastante na imprensa e eu comparei outro dia aqui com o caso americano, porque eu acho que a imprensa brasileira está fazendo com Bolsonaro o que a imprensa americana fez com Donald Trump, que em vez de reportar os fatos e fazer os questionamentos legítimos e as críticas legítimas, fica tratando o sujeito como uma ameaça. Lá nos Estados Unidos, eu acho que o jornalismo agonizou em 2016, quando um artigo publicado no New York Times pregou abertamente o rebaixamento dos critérios jornalísticos para impedir a vitória do Trump. E isso foi seguido por toda a imprensa. Eu não estou falando aqui de colunistas que muitas vezes emitem a sua opinião, mas de matérias mesmo noticiosas que são contaminadas pelo ranço que existe contra um candidato. E, evidentemente, muitas vezes esse tratamento ele não é justo. O João Dória, quando ele foi eleito prefeito de São Paulo, e mesmo durante a campanha, ele também sofreu bastantes ataques da imprensa paulista. Eu destaquei, inclusive, as boas reações dele. Acho que no início, principalmente, ele reagiu muito bem à imprensa. Eu lembro de um caso que a imprensa citava especialistas para maldizer o governo dele, dizendo que o Corujão da Saúde, por exemplo, não iria funcionar. E aí eu mostrei como ele desmascarou um velho truque que a imprensa usa, e eu tantas vezes tinha apontado lá no meu blog. Ele disse assim: só escolhe especialista que coincide com a vontade de quem fez a matéria. Isso é muito comum a gente ver, os supostos especialistas usados para legitimar o interesse daquele autor da matéria, do repórter ou do veículo de comunicação. E o Dória dizia: eu não fui eleito por especialista e nem por veículo de comunicação, a minha obrigação é atender a população de São Paulo. Inclusive, esse programa Corujão da Saúde, o Crivella, Marcelo Crivella, prefeito lá do Rio, vai implementar agora. Eles fizeram uma parceria aí para reproduzir lá e estão querendo zerar aqui em São Paulo a fila de exames de alta complexidade e tal. Tá avançando aí esse projeto que os especialistas criticaram. E o Bolsonaro, ele reagiu bem a uma matéria do Globo que disse o seguinte: nos Estados Unidos, Bolsonaro posta vídeos atirando com pistola .50 uma semana após massacre em Las Vegas. Quer dizer, a que ponto chega a imprensa para demonizar o Bolsonaro? Ligar um treino num clube de tiro americano, né, com um massacre. Só falta depois, até brinquei que só falta proibir o tiro esportivo na Olimpíada. E aí começou uma série de memes na internet, puxado inclusive pelo Bolsonaro, em que ele disse assim, em autoironia, né? Bolsonaro posta vídeo cortando cebola uma semana após ataque com facas. Aí veio também o Lucas Alves, internauta: Bolsonaro é flagrado comendo enquanto milhares de pessoas passam fome na África. Como pode existir um monstro desses? O Oswaldo Lunardi: li também que Jair Bolsonaro comprou um ventilador uma semana depois do furacão na Flórida. Então, rolaram vários memes aí zoeiros em função de matérias absolutamente descabidas que tentam pintar uma imagem ruim em vez de reportar os fatos. Então a imprensa brasileira acaba fazendo, pelo menos na internet, uma propaganda grátis para o Bolsonaro, porque a reação é tão avassaladora, e a gente vai medir também em 2018, ou em todo esse decorrer desse ano anterior à eleição, quem é que vai ganhar, se é a demonização feita pela imprensa ou é a reação que ocorre principalmente na internet. Tem uma diferença do Bolsonaro com o Trump, que o Trump tinha sucesso nos negócios, o Trump tinha uma fortuna pessoal, o Trump, apesar da oposição interna no Partido Republicano, tinha estrutura partidária, e o Bolsonaro conta mais com os seus eleitores e principalmente com a internet, não tendo ainda grandes alianças partidárias que o Dória fica procurando, de tempo de TV e de estrutura, para ter outros canais de comunicação de uma forma mais influente, para chegar mais, atingir mais a população. Então essa eleição de 2018 também vai ser uma medida boa aí de quem prevalece, se é a imprensa, se é a internet, e vamos ver o que o povo vai decidir.